E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como diferenciar ou te dizer qual a diferença entre o raio-x de abdômen normal e o raio-x de abdômen agudo. E aí, você sabe qual é a diferença? Mas calma, antes de começar o vídeo, já que eu gostaria de pedir a você para deixar o like. Se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Temos vídeo aqui toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. Onde você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuprof. Pessoal, tô aqui para dar um recado para vocês e te dizer que no dia 28 de agosto, às 20 horas, vai ocorrer um aulão sobre exames contrastados, onde eu vou te ensinar vários exames, não só do sistema digestório, do sistema urinário, entre vários outros. Então corre e faça já a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E para você se inscrever, é só você ir lá no Instagram e clicar no link que está lá na bio e chamar o pessoal no suporte do WhatsApp para realizar a sua inscrição. O aulão custa apenas R$30, mas eu tenho certeza que você vai gostar e ainda mais você vai receber aí um certificado que eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Sabemos que na área da radiologia, alguns exames eles não têm ali a sua rotina propriamente dita. Muitas vezes nós temos aí uma alteração a depender da patologia ou do quadro clínico onde o paciente vai se encontrar. No exame de abdômen pode acontecer isto também. Muitas vezes a radiografia de abdômen, dita como radiografia simples, é feita com o paciente em decúbito dorsal, que por sua vez vai visualizar aí algumas estruturas, desde a região ali próximo ao diafragma até mesmo a região da sínfise pública, onde eu vou contemplar aí tanto a região de abdômen superior e também abdômen inferior. Muitas vezes esse exame é realizado quando o paciente está com suspeita de litíase renal ou qualquer outra alteração, que é diferente quando o paciente vai realizar um raio-x de abdômen agudo. Um paciente que está aí nessa situação, muitas vezes ele encontra-se sem evacuar muitos dias e a barriga, ou seja, a região abdominal desse paciente, tende a distender, ou seja, ficar muito cheia e o paciente sente muitas dores, inclusive cólicas, coisa que o paciente, quando vai realizar um raio-x de abdômen simples, não sente. Muitas vezes o paciente que vai realizar o raio-x de abdômen simples, ou ele sente dor, ou então o médico quer investigar ali alguma coisa. Já o paciente de abdômen agudo, geralmente é um paciente que já é interno, ou seja, por muitas vezes está internado no próprio hospital. Ou então é um paciente aí de emergência, geralmente crianças ou até mesmo pacientes mais idosos. Muitas vezes, quando a gente vai realizar o exame de abdômen agudo, a gente tem que saber quais são as incidências que nós devemos realizar. Então, anote aí as incidências que nós devemos realizar. Muitas vezes, na solicitação médica, o próprio médico prescreve raio-x de abdômen e ele bota em parênteses agudo, ou então raio-x de abdômen agudo, ou raio-x para abdômen agudo. Alguma coisa vai ter ali agudo. Você já sabe o que você tem que fazer. Quando o paciente chegar com essa solicitação, você inicialmente vai realizar um PA de tórax, tá certo? Para poder avaliar a região anterior em relação a essa parede abdominal, essa parede peritoneal. E ainda com o paciente em pé, você vai realizar um raio-x de abdômen em ortostática, ou seja, com o paciente em pé. Mas você não vai realizar um PA, e sim um AP de abdômen em ortostática. Realizado o PA de tórax, bem como o AP de abdômen em ortostática, agora você vai pedir para o paciente deitar-se e ele vai ficar em decúbito dorsal, onde você vai realizar mais uma exposição, que é o AP de abdômen em decúbito dorsal. Então perceba que no raio-x de abdômen simples, o paciente apenas realiza uma incidência de abdômen, um AP com o paciente de decúbito dorsal. Já no raio-x de abdômen agudo, o paciente realiza 3 incidências. Um PA de tórax, tá certo? Um AP de abdômen ortostática e um AP de abdômen em decúbito dorsal. Tudo isso para que o médico possa ter ali algumas imagens comparativas de como é que está aquela situação do paciente em relação às regiões hidroaéreas ou até mesmo com relação aos níveis líquidos, se o paciente tem muitos gases ou não. E assim a gente consegue diferenciar bem, no caso o médico consegue diferenciar bem qual é a situação real do paciente. Uma dica muito importante:
Quando você for realizar o AP de abdômen em ortostática, lembre de colocar o marcador radiográfico do lado direito do paciente no terço superior do filme. E quando o paciente for realizar o AP de abdômen em decúbito dorsal, você coloca o marcador radiográfico no terço inferior, tá certo? Assim, dá para diferenciar bem quando o paciente realizou em ortostática e quando o paciente realizou em decúbito dorsal. Então saiba, pessoal, toda vez que você pegar uma solicitação desse tipo, onde o paciente vai realizar um abdômen agudo, muitas vezes apenas te ensinam a realizar o AP de abdômen em ortostática e o AP de abdômen em decúbito dorsal. Mas saiba que, por sua vez, é importante também realizar o PA de tórax, pois o paciente pode sofrer aí de uma patologia chamada de pneumoperitônio. Então, você realizando essas 3 incidências, você basicamente vai realizar aí um exame mais completo. Anotou aí as diferenças? Anotou todas as informações? Bom, pessoal, eu espero que sim. Este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas caso vocês tenham ainda aí alguma dúvida, é só você deixar nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgiroprof, onde lá você vai poder ir radiologar de pertinho conosco, participar de lives e muito mais. Lembrando que no dia 28 de agosto, às 20 horas, tem um aulão de exames contrastados. Então, se você quer aprender esse assunto, quer relembrar, ou se você quer se aprofundar ainda mais sobre esse conteúdo, corre e garanta já a sua vaga. Eu encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí na próxima postagem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!